Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus, nosso amado Mestre Irmão, possa sempre estar presente em nossos corações, possa nos envolver de muita paz, de muito amor, de muita luz, e que nesta noite, em mais um trabalho de estudo, de divulgação da doutrina, de aprendizado e demais benefícios que a atividade espírita nos traz, que possa nos abençoar, possa nos envolver de muita paz, de muito amor, de muita luz. Que os bons espíritos possam nos envolver a todos, possa nesse instante estar presente, fazendo uma limpeza fluídica nos nossos lares, nas nossas casas, junto aos nossos vizinhos, nas nossas ruas, que nos abençoe e que os trabalhos programados para esta noite possa ser coroado de êxito, de forma a beneficiar a todos os espíritos sofredores, tanto encarnados como desencarnados. Que Jesus nos abençoe nesta noite maravilhosa de segunda-feira, início de uma semana. Estou vendo aí que a Silvia já está entrando. Boa noite, Silvia. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Vamos dar, como sempre fazemos, a gente começa 5 minutos antes das 20 horas e a gente ainda dá um tempinho que é para as pessoas conseguirem acessar, né? Muitas pessoas não têm acesso à plataforma do Facebook e o link é gerado, divulgado nos grupos de WhatsApp para que as pessoas que não têm acesso à plataforma do Facebook possam, com o link, acessar facilmente, né? Esse link gerado a partir de agora. Então, o Reginaldo já está providenciando a divulgação do link e logo mais uns minutinhos, são 19h57, ainda temos um tempinho. Enquanto isso, vamos conversando um pouquinho, não é isso? Então, essas atividades remotas têm o seu valor, com certeza. Jesus diz que onde houver mais de uma pessoa em seu nome, com certeza ele estará presente. Então, estamos sempre em sintonia, algumas pessoas nos assistindo, participando, tudo, e a espiritualidade está fazendo o seu trabalho. Todos reunidos, sintonizados no bem, sintonizados no mundo maior, procurando mentalizar energias renovadoras, e isso com certeza a espiritualidade recolhe essas energias, e essas energias animalizadas nossas são muito utilizadas em prol dos espíritos sofredores, que normalmente esses irmãos que ainda estão nesse estágio de sofrimento, estão em transição, muitos recém-chegados do plano físico, eles ainda precisam dessas energias mais densas que somos nós encarnados que detemos. E eles aproveitam essas energias nossas para que transformem em fluidos de benefícios os mais diversos de acordo com a necessidade de cada espírito. Por isso que daí a importância das nossas mentalizações positivas, das nossas vibrações, das nossas preces. Durante essas atividades, quer seja lives, quer seja nos estudos, nessas plataformas de videoconferência, é importante que a gente se comporte como se estivesse presencialmente, vibrando, fazendo preces, elevando os nossos pensamentos, procurando deixar os nossos problemas lá fora, que é para os irmãos que dependem de nós possam se beneficiar. Então, as pessoas já estão aguardando o link. Neide, aguardando o link. Já, Neide. Já entra. O Reginaldo está providenciando o link. Muitas pessoas, eu sei que nessa hora estão aguardando o link para ter acesso. Quem tem a plataforma do Facebook entra direto, né? Quem não tem, necessita realmente do link. Estamos aí numa fase de transição. Hoje, no MEME, inicia
a fase 3, com algumas atividades presenciais. Não são todas as atividades ainda normais da casa, mas é como se fosse um plano piloto, vamos dizer assim. Durante o mês de outubro, vamos ter atividade hoje, na segunda-feira, estudo do Livro dos Espíritos, que é a atividade tradicional da casa. Desde que a casa foi fundada há quase 30 anos atrás, nós temos esse estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vai começar o estudo do Livro dos Espíritos. Terça-feira, amanhã, teremos ESD, temos 2 turnos de ESD, ESD 1 e ESD 2. O ESD 2 vai ser iniciado, o ESD 1 ainda não. E terça-feira, quinta-feira, volta a palestra pública presencial, só que com a novidade, nós vamos implementar, além da palestra presencial, a transmissão via web. Não sei se nessa primeira palestra dessa quinta já tem condições da transmissão via web, mas vai ser implementado sim, transmissão via web. Sexta, nós vamos ter um estudo do Evangelho, vibração, esse trabalho a gente sempre tem, vamos voltar. E sábado, um trabalho novo, que vai ser estudo do Evangelho pela manhã. Então, oportunamente, vai ser divulgado direitinho os horários, tudo. Mas nós temos essas atividades para a gente começar. Neide entrando, boa noite, Neide, seja bem-vindo. Estou vendo aqui que o Reginaldo já está divulgando os links. Só um momentinho, pessoal. Só um momentinho que eu estou colocando. Ok. Ok, Reginaldo. Obrigado aí. Silvia já tinha dado boa noite, Aneide. Reginaldo, muito obrigado, Reginaldo. Boa noite. Então, nós logo mais, são 23, mais 2 minutinhos, né? Mais 2 minutinhos para a gente iniciar, que é o tempo que as pessoas acessam para a gente dar início, né? Eu fiz já uma prece para a gente começar. Fiz uma prece. Valéria Rodrigues, boa noite, Valéria, seja bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa live nessa noite de estudos, nessa noite de divulgação da doutrina espírita. Que bom que a gente tem essa oportunidade de continuar estudando, continuar divulgando a doutrina espírita, graças à tecnologia que nós temos disponível hoje. Eu dizia há pouco, nós temos aí mais um minutinho, o Fabiano, que é o nosso presidente, pediu para divulgar, que fosse divulgado, que nós estamos iniciando hoje, dia 5 de outubro, as atividades presenciais, na fase 3. Na fase 3, de acordo com um protocolo divulgado, né? Esse protocolo é elaborado de acordo com as normas emitidas pelo governo do estado e pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Então, nós hoje iniciamos com o estudo do Livro dos Espíritos, reiniciamos, aliás. Esse estudo do Livro dos Espíritos é uma atividade tradicional na casa, tem desde que a casa foi fundada, há uns 30 anos atrás, quase 30, né? Então, hoje está reiniciando pelo estudo do Livro dos Espíritos. Dia de terça, amanhã, volta o ESD 2, nós temos 2 turmas de ESD 1 e ESD 2. Está voltando o ESD 2.
Quinta-feira retorna às palestras públicas presenciais e com uma novidade, nós vamos, além da palestra pública presencial, vai ter a transmissão via web. Não sei se nesta quinta já tem condições, mas com certeza estamos trabalhando para isso. Dia de sexta, estudo do Evangelho, vibração, e sábado, uma atividade nova que vai ser o estudo do Evangelho pela manhã. Então, para atender às necessidades das pessoas que estão desejando essa atividade presencial. Naturalmente, essas atividades presenciais devem ter também o passe, né? Com exceção do EJE, que normalmente o EJE não se aplica passe, a não ser quando tem assim uma emergência toda, não é isso? Mas é isso, a casa está retornando aos poucos, algumas atividades não estão ainda, a gente achou por bem esperar mais um pouquinho, mas esse mês de outubro a gente está dando um pontapé e reiniciando as atividades. Bem, nós temos já a condição de iniciar a nossa live. Uma boa noite aí a quem eu não dei ainda. Boa noite aí. Se tiver pergunta, mande aqui. Importante a gente ver, claro. Quem tiver perguntas pode fazer, que no final a gente tem um tempinho para responder. Algum questionamento que vocês queiram fazer, se não discordar de mim, você fica à vontade. Vamos usar aí o chat da plataforma. É isso, Francis? Boa noite. Então, hoje, iniciando, nós vamos tratar de um tema que eu acho que não é muito explorado no movimento espírita, que é a psicografia na literatura. Ou seja, a utilização dessa modalidade de mediunidade na literatura. Nós sabemos que a literatura é a arte, um tipo de arte que trabalha como matéria-prima usando a palavra, a letra. É isso a palavra. Aliás, esse termo literatura vem do latim litera, que quer dizer letra. Então, é a arte da palavra. A matéria-prima da literatura é a palavra. Por isso que quem lida com a literatura como arte tem que lidar bem com a palavra, tem que conhecer bem, não obrigatoriamente tem que saber muita gramática, mas é importante ter muitos escritores que dizem que não sabem nada de gramática, mas escrevem muito bem. Então, a palavra está para a literatura como a tinta está para a pintura, como a pedra está para a escultura, não é isso? Ou seja, é a arte da palavra, a manipulação de forma artística da palavra. E se o escritor encarnado escreve bem e transforma, faz coisas belíssimas, manipulando a palavra, os escritores desencarnados também podem fazer isso. Só que tem um problema, é que eles não, como não detêm mais o corpo físico, eles precisam de um intermediário, que é o médio. Aí é onde entra a psicografia. A psicografia é utilizada por excelência na literatura. Poderia ser a psicofonia outra modalidade de mediunidade? Pode. Só que dá mais trabalho, não é isso? No caso da psicofonia, o médium teria que ditar para uma terceira pessoa, já que às vezes, se for um médium consciente, ele pode até ir digitando ou escrevendo o que ele está recebendo, se bem que fica complicado, né? Ninguém chupa cana, ninguém assovia e chupa cana, como diz a sabedoria popular. Precisaria de uma terceira pessoa para ir ou gravando, né? Podia ser também gravar e depois reproduzir, não é isso? Só que aí necessita de um segundo médio, um médio mecânico, eletromecânico, que seria o gravador. Aí já é uma dificuldade a mais. Então é muito mais prática a psicografia. Por isso que a psicografia ela é, por excelência, a modalidade de mediunidade que é utilizado para produzir a literatura. A psicografia, não custa nada a gente repetir a definição, é a faculdade dos médios sob a atuação de espíritos comunicantes. Escreve com a própria mão ou, conforme o desenvolvimento mediúnico, com ambas as mãos. Tem médios tão hábeis que conseguem escrever com as duas mãos
E interessante que em cada mão, às vezes, são espíritos comunicantes diferentes, diversos. É possível isso. Não é muito comum, mas é possível. Não sei se teria alguma aplicação prática o médium receber duas comunicações simultâneas, não é isso? Não sei, só se for para efeito de estudo, de aprendizado, que é interessante uma comunicação dessa. Mas para escrever livros, não vejo assim muita utilidade, não. Segundo Kardec, a psicografia pode ser mecânica, intuitiva, semimecânica ou inspirada. Ou seja, umas 4 modalidades de psicografia. A mecânica, onde o médium escreve mecanicamente, como o nome está dizendo, ou seja, o espírito comunicante age diretamente no braço, na mão do médium, ou seja, nessa modalidade de psicografia não passa pelo cérebro do médium, então, em tese, seria mais confiável esse tipo de psicografia, já que não há nenhuma interferência, não teria nenhuma interferência do médium, né? Pelo menos teoricamente. A intuitiva, a semimecânica, né? Isso que é o meio termo entre a mecânica, e a inspirada. A inspirada ele recebe pela intuição, né? E vai escrevendo, né? Vai escrevendo. Tudo isso faz parte de modalidades de psicografia. É o tipo de mediunidade preferido pelo mestre de Lyon, devido ao fato de possuir a vantagem de ficar registrado através de escritos, não é isso? Então, Allan Kardec chega a dizer textualmente no livro dos Médios, no capítulo 12, item 152, que a psicografia era o tipo de mediunidade por excelência. Ele preferia, dava preferência verbalmente, que era melhor. Mas por que ele dizia isso? Nós sabemos que toda obra básica e as obras auxiliares foram escritas, produzidas através da psicografia, não é isso? As irmãs Baudin, aquelas médios que trabalharam com Allan Kardec, que eram bem jovens, alguns até adolescentes, não é isso? Principalmente as irmãs Baudin, não é isso? Nós já fizemos algumas lives tratando sobre as obras básicas, sobre Allan Kardec, os médios que auxiliaram Allan Kardec e tudo. Então, por isso que a gente não vai entrar em detalhes. Mas a psicografia foi, por excelência, o tipo de mediunidade que Allan Kardec se valeu para produzir toda a obra básica e as obras complementares, como o que é o Espiritismo, aqueles livretozinhos de Allan Kardec que são considerados obras auxiliares, né? Viagem, 1865, a própria obras póstumas, e a Revista Espírita, 12 volumes, não é isso? A Revista Espírita. Agora a gente faz uma observação que não foi 100% psicográficas essas obras, né? Por exemplo, o Livro dos Espíritos, que deu o pontapé inicial, uma boa parte tem material produzido pelo próprio Allan Kardec, de autoria de Allan Kardec, como as perguntas elaboradas por Allan Kardec, as observações riquíssimas, muito bem feitas por Allan Kardec. A gente pode dizer que ele foi inspirado, mas não foi através da psicografia. Mas tem, por exemplo, o Céu e Inferno. O Céu e Inferno tem muitos comentários de Allan Kardec. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem muito mais obras, mensagens psicografadas, do que o próprio Livro dos Espíritos, né? É lógico que todos os livros têm comentários de Allan Kardec, mas pelo fato de ficar registrado através da escrita, uma época que não tinha meios magnéticos de gravação, o codificador preferia dizer que era o tipo de mediunidade mais importante. Mas hoje em dia, ele talvez mudasse de opinião pelo tipo de reuniões mediúnicas que nós temos, que as reuniões mediúnicas de hoje não são iguais às reuniões mediúnicas da época de Allan Kardec. As reuniões de Allan Kardec, da época, na Sociedade Espírita de Estudos Espíritas de Paris, eram de estudo, de pesquisa, para produzir as obras básicas, para produzir as revistas espíritas e outras obras de Allan Kardec. Mas hoje as nossas reuniões mediúnicas são, por excelência, reuniões de desobsessão. Reunião de desobsessão. Nós não temos mão de obra
e condições e tempo de fazer reuniões mediúnicas de estudo, de pesquisa. Infelizmente, a demanda maior são reuniões de desobsessão. Então, a psicografia já não se adequa muito às reuniões de desobsessão. É certo que nas reuniões de desobsessão sempre conseguimos formar médios que fazem psicografia, médios psicógrafos. Só que numa reunião mediúnica de 1h30, normalmente meia hora a gente tira para um estudo preparatório, um estudo do Evangelho ou obras relacionadas ao Evangelho, como se fosse preparatório para a parte prática, mas normalmente se tem a reunião mediúnica dispõe de 1 ou 2 médios psicógrafos, é para mensagens de espíritos sofredores, às vezes 1, 2, 3, 4, 5 páginas manuscritas. É diferente de um livro que leva às vezes meses até anos para o médium psicografar, não é isso? Requer um preparo, algumas exigências excepcionais que os nossos médios e psicólogos normalmente não têm. E normalmente também há um detalhe, que muitos médios das nossas mediúnicas tem uns que acumulam. São médios de psicografia, de psicofonia, clareaudiência, vidência. E esses tipos de mediunidade é que se adequam mais à nossa realidade de hoje. Mas os nossos espíritos, autores, escritores, eles, muitas vezes, eles se queixam dessa dificuldade de encontrar médios habilitados para recepcionar os seus trabalhos. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Franci, boa noite. Marcos, boa noite. Nájila, muito boa noite, Nájila. Um grande abraço. Nájila de Pirajá, com certeza. Minha cunhada, com certeza meu irmão Fernando Arraes está assistindo, e meus sobrinhos João Vitor e Laurinha. Um grande abraço para vocês e obrigado aí por prestigiar. Então, continuando, autores espirituais, normalmente escritores que desencarnaram, e devido ao talento, os talentos que desenvolveram durante a seu estado na dimensão física, desejariam mandar notícias das coisas do outro lado. Mas eles se ressentem de médios habilitados para recepcionar suas obras. Eu me lembro eu até relatei isso numa live que eu fiz sobre a Ivone do Amaral Pereira, que ela recebeu simplesmente um não na cara do grande Victor Hugo, um dos maiores escritores de todos os tempos, francês, né? O Victor Hugo. A Ivone foi levada pelo Charles, o seu mentor, até a presença do Victor Hugo para escrever um livro através dela. E o Victor Hugo fez assim deu um olhar nela que ela disse que penetrou até na alma dele. E ele se virou para o Charles e disse assim: a médium não me serve. Mais ou menos assim, a médium não me serve. Faça o seguinte, você tem condições, escreva você mesmo o livro. Aí o Charles, ele mesmo escreveu o livro. O livro é Amor e Ódio. Era um episódio envolvendo um amigo de Charles, um amigo comum de Charles e de Victor Hugo. E que também, por coincidência, tinha sido ex-aluno do professor Rivaio. E o Victor Hugo desejava escrever esse drama passado por esse irmão. Mas ele desistiu, achou que a médium não tinha condições de recepcionar a sua obra. E disse que o Charles escrevesse. O Charles escreveu brilhantemente a obra Amor e Ódio. Quem não leu ainda esse livro, aconselho. Mas isso para dar um exemplo de como os escritores são muito exigentes. Dizem, não sei se me parece que a própria Ivone relatava que um dos mentores da Ivone era o Leon Denis. E o Leon Denis, não se tem notícia de nenhum livro escrito por Leon Denis através da psicografia, porque ele também era muito exigente em relação aos médios. Então, alguns escritores mais exigentes, eles fazem restrições aos médios, porque nós sabemos que sempre tem alguma influência de um médium. Não a comunicação mediúnica
não é 100% do espírito comunicante. Sempre tem algo do médium, sempre fica algo do médium. É ruim quando se exagera. Quando se exagera ou quando o médium passa a levar mais coisas dele do que do espírito comunicante. No caso aí, o médium tem que se policiar, ele tem que se educar, tem que desenvolver melhor a sua mentalidade para que não aconteça isso. Mas os espíritos comunicantes têm essa consciência que 100% não são deles, não são deles. Até o próprio Chico Xavier, uma das maiores antenas parabólicas de todos os tempos, aconteceu falhas. Aconteceu falhas. Um livro do Emmanuel, O Consolador, tem um questionamento, uma pergunta sobre almas gêmeas, e a psicografia do Chico registra, fala positivamente a respeito das almas gêmeas. Mas aí o Emmanuel, no final do livro, através de uma nota, diz que não. Aí parece que os diretores da FEB, responsável pela revisão, antes da publicação, questionaram, pediram ao Chico que questionasse ao Emmanuel por que o Emmanuel falou que existia almas gêmeas. Aí o Emmanuel respondeu que tinha sido falha do médium. E o Chico, humildemente, fez uma nota no final, justificando que tinha sido realmente uma falha dele, que não tinha sido um pensamento do Emmanuel. Então acontece, pode acontecer, isso é até normal, não pode exagerar. Então o trabalho corriqueiro dos nossos médios de psicografia, como eu já frisei, é diferente de escrever um romance através da psicografia. É totalmente diferente, requer determinadas habilidades. Né? Para um médium recepcionar uma obra literária, ele tem que fazer um verdadeiro preparo. A própria Ivone do Amaral Pereira, ela foi preparada antes. Ela se desdobrava, o Charles, o seu mentor, levava ela em desdobramento para aquelas regiões onde ia se ambientar o enredo da história. Né? O Chico passou alguns anos, ele começou com 17, 18 anos, e ele passou alguns anos fazendo mensagens, tudo, trazendo. Era um período preparatório para recepcionar os romances imortais que mais tarde viriam. E não só romances, mas outros livros, não é isso? Através do Chico. Então, sobre tais exigências dos médios para recepcionar obras literárias, estamos falando sobre a Ivone do Amaral Pereira, que eu sou fã da Ivone do Amaral Pereira, né? Então, a Ivone, num livro maravilhoso chamado Devassando o Invisível, que merece não só lido, mas estudado. Então, a Ivone diz no capítulo 6 de Devassando o Invisível, intitulado Romances Mediúnicos. Olha aí que interessante. Ela escreve um capítulo só sobre a questão envolvendo os romances mediúnicos. Então, ela relata que muitas pessoas questionam ela, pessoas, irmãos do movimento espírita, tudo, questionam, ficam curiosos para saber qual é o processo que o médium de psicografia, como no caso a experiência da Ivone, particular dela, como receberia, como é o métier para recepcionar esses romances mediúnicos. Então a Ivone começa fazendo o seguinte questionamento: tomarão os autores espirituais da mão de seu aparelho mediúnico tão somente? Indagam aqueles observadores, né? Os curiosos que questionam a Ivone. Ela responde o seguinte: atuarão também sobre o cérebro, isso é outro questionamento que faz a Ivone, atuarão também sobre o cérebro do seu intérprete, seguindo a linha conhecida da faculdade psicográfica? Servir-se-ão da audição, porventura, ou seja, a clara audiência, né? Talvez da intuição? Ivone afirma, de princípio, que dependerá racionalmente da classificação do médio, podendo um romance provir do além, através de qualquer daquelas vias mediúnicas e também pela inspiração. E até pela incorporação. Incorporação entre aspas, naturalmente, não é isso? Para que alguém escreva enquanto o aparelho receptor ou o médio dita sob o impulso do ser
comunicante. O médio literário do momento, portanto, teria sido escritor em vidas pregressas, ou, pelo menos, um intelectual inclinado às letras e ao belo, razão pela qual, na atualidade, possuirá aptidão para obter do espaço obras superiores aos seus próprios conhecimentos do presente. Então, traduzindo, não obrigatoriamente o médio precisa ser um escritor. Precisa ser um escritor. É até bom que ele não seja, porque senão ele vai interferir ainda mais no estilo literário, vai dar pitaco, como a gente diz no popular. É bom que ele não seja escritor mesmo, é bom. O Chico tinha até a quarta ou a quinta série primária, né? Todo mundo sabia que ele não era escritor, mas apesar de escrever muito bem, falar muito bem. Mas a Ivone relata nesse trecho do livro que provavelmente, muito provavelmente, o médio em outras reencarnações anteriores fora um escritor, ou se não for um escritor, era alguém ligado às letras, era alguém que lidava com o belo, com algum tipo de arte, entendia de literatura, né? Então, às vezes você não é escritor, mas você é um crítico literário, você é um editor, você é um professor de literatura, você é alguém ligado à literatura, conhece a literatura, sabe como se desempenha, não é isso? Mas pessoas entrando, muito obrigado aí pela presença de todos vocês, pessoal. Então, para o médio se adequar a essas exigências, com certeza o escritor desencarnado ou os seus mentores, os seus auxiliares, vão fazer essa análise do médio, eles têm como fazer isso, é isso? E tem outros detalhes que vêm depois, né? Não só essa aptidão do médium, mas tem que haver uma sintonia vibratória entre o escritor e o médium, tem que haver simpatia, tem uma série de outros fatores que isso com o tempo pode ir sendo adquirido. Mas pode acontecer de simplesmente não acontecer essa sintonia e o escritor, o autor espiritual parte para outra solução, um plano B ou C. É isso que já que o plano A não deu certo. Pode, perfeitamente. Tem um livro do André Luiz, que um daqueles primeiros livros do André Luiz, eu não me lembro qual era, que fala num aparelho chamado psicotômetro, uma coisa assim, psicômetro, parece que é. É um aparelho que coloca na cabeça do médio de desdobramento naturalmente, e faz o diagnóstico dos potenciais de tipo de mediunidade que ele tem, que ele pode desenvolver tudo. Então, facilmente, com a tecnologia que eles têm, eles podem fazer esse diagnóstico. E vai facilitar, vai ajudar muito na escolha do médium. Então, é lógico que quando às vezes, o médium começa a escrever um livro, mas deixa que teve preparos anteriores que muitas vezes a gente desconhece, podendo levar até anos, não é isso? Nesse preparo, para começar as obras propriamente ditas, não é isso? No entanto, a Ivone continua. No entanto, quer se trate de missão ou provação, o que é certo para todos os médios é a tremenda responsabilidade que assumem no dia em que colocarem o seu nome e a sua personalidade no seio de um movimento dessa natureza. É sabido que a mediunidade não é patrimônio do espiritismo, nem surgiu com ele. Faz parte do ser humano. Ao longo da história, muitas obras resultaram do auxílio da mediunidade, em particular da psicografia. É interessante que a Ivone faz uma observação que o médium de psicografia ele pode ser de missão ou de provação. E humildemente ela diz, no caso do Chico Xavier, é a mediunidade de missão. A missão do Chico era escrever livros. Já a dela era de provação, já que a Ivone fora suicida em reencarnações anteriores. E ela realmente teve provações bem acerbas nessa reencarnação dela como Ivone do Amaral Pereira. Mas com certeza ao final ela recolheu os frutos doces
teve alguns amargos, mas muitos doces. Compensou todo o seu sacrifício. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, estudiosos e pesquisadores atestam tal fato. É isso que da produção de obras através da mediunidade, em particular da psicografia. Sabemos que os profetas eram médios e muitos dos seus livros foram escritos através da psicografia direta ou intuitiva. Temos que fazer uma observação que muitos desses profetas eram analfabetos, não escreviam. Aqueles que eram alfabetizados conseguiam escrever, conseguiam até receber, através da psicografia, alguma obra. Mas poderia ser que, através da intuição, eles fossem ditando para alguém, algum escriba. Aí talvez deixasse de ser, aí pode se questionar que deixa de ser psicografia nesse caso, porque é um terceiro que está escrevendo. O médio está recepcionando intuitivamente e está ditando para um terceiro, não é isso? Mas muitos podem ter escrito sim, através da psicografia, muitos desses profetas do Antigo Testamento. A Ivone do Amaral Pereira, nessa mesma obra, Devassando o Invisível, uma obra riquíssima, pelo que vocês estão vendo, isso é só num capítulo intitulado Romances Mediúnicos, não é isso? A Ivone cita a forma como João Evangelista, médio fenomenal, excepcional, escreveu, recepcionou o Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. Ela diz o seguinte: o espírito de João era arrebatado do corpo material durante o transe lúcido de desdobramento. Era alçado ao espaço e, uma vez ali, via Jesus, a quem chamava Senhor, e com ele conversava, recebendo preciosas instruções. O que, porém, Jesus dizia ao seu discípulo amado seria tão somente ouvido, mas também, não só ouvido, mas também visto por João. Pois a palavra do Mestre tomava forma, transformava-se em fatos e ocorrências diante do apóstolo. Depois do que, o próprio Senhor o mandava escrever em livro tudo o que presenciara. Daí surgiu o célebre livro Apocalipse, obra essencialmente mediúnica, não muito clara, a compreensão vulgar de todos nós, em virtude de sua feição esotérica e das dificuldades com que o Divino Mestre, ou um dos seus agentes, servindo-se do vocabulário e das imagens da época, bem mais deficientes do que as atuais. Vocês imaginem Jesus ou seus agentes, como a Ivone diz, transmitir ao médium João Evangelista determinadas imagens, determinadas coisas que iriam acontecer no futuro, que o vocabulário paupérrimo da época não dispunha. Um exemplo bem claro é a questão dos... Dizem que ele fala em pássaros de fogo. Se interpreta que seria hoje aviões de guerra jogando bombas. Poderia, por exemplo, no trecho do Apocalipse, João está prevendo uma guerra mundial, por exemplo, onde aqueles aviões de guerra lançavam bombas, bomba atômica, por exemplo, que matou milhões de pessoas, outro tipo de bombas, que aí ele via que ele não tinha vocabulário, a ciência na época muito atrasada, e ele traduziu aqui nas imagens, no vocabulário que ele ainda tinha na época, como pássaros de fogo, não é isso? Então, tem essa dificuldade também. É outra coisa que os escritores do além reclamam, a pobreza da nossa linguagem, a pobreza do nosso vocabulário. Às vezes eles fazem determinadas figuras, determinados arranjos, para que se aproxime um pouco da realidade deles. Segundo relatos, a tecnologia deles estão há 100 anos na nossa frente. Então, muitas coisas eles têm dificuldades de trazer para todos nós através dos médios psicógrafos. No próprio nosso lar, em livros do André Luiz, relatam esses aparelhos, como a televisão, quando não tinha surgido ainda a televisão, ele já relatava aparelhos
similares ao celular, telas na época já existia cinema, mas muitos aparelhos que existem hoje são similares aos relatados. Então a tecnologia com certeza está bem na frente do plano físico, já que o plano físico é uma cópia pálida do plano espiritual. Os profetas do Velho Testamento, sucintamente, explanaram os mesmos pormenores, afirmando com frequência que eram arrebatados em espírito, repetindo sempre: o Senhor disse e eu vi, como se fosse assim um jargão, não é isso? Então eles eram arrebatados, talvez uma modalidade, não é isso? Devido à dificuldade do médium captar isso, eles arrebatavam em desdobramento, o médium via aquilo, e o médium traduzia na sua linguagem, no seu vocabulário, não é isso? Do seu psiquismo, aquilo que eles presenciaram na dimensão espiritual durante o desdobramento. Então, muitos estudiosos são unânimes em dizer que a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, é um celeiro de mediunidade, de comunicações mediúnicas, e com certeza, entre essas, nós vamos ter a psicografia, fatalmente. A psicografia para registrar através do papel, no caso, na época, papiros, outros tipos de instrumentos, de meios da escrita, que não existia ainda o papel. Então, avançando no tempo, na Idade Média, não temos notícias de muitas obras através da psicografia, porque nós sabemos que os médios eram tratados como feiticeiros, como bruxos, e aqueles que eram flagrados em alguma atividade, todos sabemos qual era o seu destino. Eram condenados, a maioria, pela Santa Inquisição, entre aspas, à fogueira. Então, por isso que não temos tantas notícias durante a Idade Média de obras através da psicografia. Mas, por volta do século XVI, XVII, tem algumas obras, sim. Nós temos no século XVII a figura de Emanuel Swedenborg, um médium fenomenal, médium de efeito físico, médium psicógrafo, clareaudiente, médium que tinha muitas modalidades de mediunidade. Então, o Swedenborg, ele escreveu várias obras, não é isso? Uma dezena de obras ou mais, algumas obras parecidas com o nosso lar, relatando como era a vida no plano espiritual, uma obra semelhante ao Céu e Inferno. Então, realmente um médium riquíssimo. Ele nasceu em Estocolmo, em 29 de 1 de 1688, portanto no século XVII, e desencarnou em Londres em 29 de 3 de 1772. Então, mais detalhes vocês podem pesquisar na internet sobre a figura de Emanuel Swedenborg. Deixa eu ver aqui como é que está o tempo. Outros médios espiritualistas estrangeiros. Nós temos uma médium russa, que muitas pessoas no movimento espírita gostam dela, já leram muitas obras dela, e embora às vezes o escritor espiritual é mais conhecido, o Conde Rochester. A médium é a Vera Krizanovskaya, russa. Algumas biografias diz que ela é polonesa, outros dizem que ela é russa, mas ela é daquela região ali, não é isso? Pelo nome a gente vê que ela é eslava, né? Mas vamos dizer que ela é russa. Se não for russa, é de algum país daquele que na época pertencia à Rússia, não é isso? Então a Vera, ela recepcionou, através da psicografia, um espírito. Estão dizendo aqui, barulho interior. Bem, provavelmente deve ser um ar-condicionado que tem aqui. Mas me diga uma coisa, estão me ouvindo? O som tá bom, pessoal? Barulho interferência um pouco, parece um eletrodoméstico ligado. Bem, deixa eu... Marcos, eu estou com o notebook ligado aqui. Deixa eu desligar aqui o notebook, pode ser... Só um momentinho, pessoal. Pronto.
Desliguei o notebook, pode ser o notebook. E tem um ar-condicionado, mas fica distante, que está ligado, mas não é aqui onde eu estou, não. Pode ser, vamos ver se melhora. Pode ser alguma interferência do notebook que estava pertinho aqui. Então, continuando, eu mesmo já li muitos livros do Conde Rochester. São livros, romances históricos muito bons, muito bons. Alguns são assim um pouco exagerados, porque romances, né? Eu acho que o objetivo, muitas vezes, o escritor acaba exagerando um pouco. Muitas vezes ele não tem compromisso com a verdade. Tem alguns livros do Conde Rochester que são verdadeiros livros de ficção científica, mas no geral são romances históricos de um grande valor. Então a Vera Krisanovskaya, ela escreveu bem uns 100 livros, né, através do Conde Rochester. Então vamos destacar aqui os principais: o Chanceler de Ferro, a Abadia dos Beneditinos, os Luminares Tchecos, a Noite de São Bartolomeu, os Templários, os Magos, a Ira Divina, a Morte do Planeta. Então tem muitos, são bem uns 100. Estou citando aqui os principais. Eu pensei 4, que esses 4 merecem uma atenção maior nossa. Ok. Que estão dizendo aqui que tá ótimo. Bem, me dê aí qualquer problema. A Francis disse que está bem. Está tudo bem? Marcos, pode ser também aí, né? Contigo, Marcos. Pode ser. Aí na tua casa passa muito carro, tudo. Pode ser. Mas vamos ver. Vamos ver se. Eu espero que esteja ok. Qualquer coisa você me dê aí um feedback. Então, não poderia deixar de destacar 4 obras do Conde Rochester. O Chanceler de Ferro. O Chanceler de Ferro. Antes de falar no Chanceler de Ferro, eu vou pedir permissão a vocês para fazer aqui um parêntese, mas tem a ver com o tema. Falar em Chanceler de Ferro. O Chanceler de Ferro é o seguinte: a história de José do Egito, a visão do Conde Rochester de José do Egito. Ele traça alguns detalhes na obra, no romance, que não estão na Bíblia. Eu recomendo ao seu leitor, por isso que eu estou destacando aqui 4 obras dele com mais destaque. Para quem não leu ainda, vocês consigam ler, tenham maior conhecimento e consigam ler. É isso? Mas tem a ver com José do Egito um fatozinho bíblico, uma historiazinha bíblica. É isso que tem a ver com o José do Egito. O José do Egito, ele era filho de Jacó, considerado um dos patriarcas de Israel. Esaú e Jacó, eram esses mesmos, irmãos gêmeos. Eles não se entendiam, desde que nasceram, parece que na barriga da mãe já eram brigando os dois. Eles não se entendiam de jeito nenhum. E viveram brigando um com o outro. Só que o Esaú era o mais velho, era o primogênito. E a lei de Israel era muito rígida em relação à primogenitura. Eles tinham prioridade sobre uma série de coisas. Só que o Jacó parece que fez uma mutreta lá, como a gente diz hoje, um arranjo, comprou a progenitura do irmão. Fez lá uma coisa tudo e comprou a progenitura do irmão. Parece que o pai tinha que abençoá-lo, e o pai estava idoso, assim, quase cego, e ele vestiu as roupas mediante acordo com Esaú, vestiu a roupa e o pai sentiu o cheiro dele e abençoou como se fosse o Esaú. E ele passou a ser o primogênito. Mas aí o caso é o seguinte, que um dos filhos dele era o José do Egito. Aí a história envolvendo Jacó, em busca de mundos melhores, foi nas terras de um tio dele chamado Labão. E quando chega, andou muito a pé, tudo, quando chega próximo às terras do tio Labão, ele se depara com uma moça lindíssima, uma pastora, tirando água de um poço. E ele pergunta o nome dela, como é seu nome? É Raquel, tudo. Aí começou a travar diálogo com ela. Eu acho que as mulheres não falavam assim com estranhos. Mas ele disse: eu estou atrás aqui de um senhor chamado, um tio meu, chamado Labão. Tu diz: é meu pai. Ou seja, a moça se chamava Raquel, era prima
de Jacó. Jacó, exatamente. E o Jacó ficou logo perdidamente apaixonado pela prima, pela Raquel. E foi até Labão, e quando chegou lá não perdeu tempo. Ele se identificou como sobrinho, levou documentos daí, diz que aí o tio gostou, foi com a cara dele, gostou dele tudo, e ele arrumou o emprego dele como pastor lá nas suas terras, porque onde ele morava, com a família, estava realmente em dificuldade, né? Pouco depois que ele se ambienta, tudo passa um tempo, ele pede a mão de Raquel em casamento. Pede a mão da Raquel. E o tio Labão disse o seguinte: eu só concedo a mão da Raquel se você trabalhar 7 anos como pastor. E ele não contou pipoca, como se diz no popular, né? Ele passou a trabalhar 7 anos como pastor. Imagine como ele não ficou esses 7 anos esperando o casamento com a sua amada. Quando completou 7 anos, ele voltou para o tio Labão e disse assim: completei os 7 anos, eu quero me casar com a Raquel. Não, senhor. A primogênita é a Lia, que existia essa lei também em Israel. Entre as mulheres, a que tinha direito de casar primeiro era a mais velha, a primogênita. E Labão quebrou a palavra que tinha dado ao sobrinho e disse assim: eu não dou a mão da Raquel, eu dou a mão da Lia, você vai casar com a Lia. Se você quiser casar com a Raquel, você tem que trabalhar mais 7 anos. Mais 7 anos. Porque podia, a gente sabe que existia podia casar mais de uma mulher, não é isso? Com mais de uma mulher, a lei de Israel permitia isso. E o coitado do Jacó se casa com a Lia, que a Lia era o seguinte: a Raquel, o que tinha de bonita, tinha a Lia de feia. Dizem que ela era muito feia. Mas aí o Jacó casou-se com a Lia e foi trabalhar mais 7 anos para ter a mão da sua amada, da sua amada, que era a Raquel. Aí existe um dos maiores poetas da língua portuguesa, que é o Luís de Camões, e o Luís de Camões, desse fato bíblico, ele escreveu um dos poemas mais lindos da língua portuguesa, intitulado 7 anos de pastor Jacó servia. Diz o seguinte: 7 anos de pastor Jacó servia. Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia, passava contemplando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida. Começa de outros 7 anos, dizendo: mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Então, eu acho lindíssima essa história do Raquel, de Jacó e de Raquel. Jacó acabou casando depois de 14 anos com a Raquel. E o resultado disso tudo é que a Lia deu bem uns 10 filhos para o Jacó. Mas aí a Raquel passou muito tempo sem conseguir dar filhos para o Jacó. E o Jacó ficava muito frustrado porque amava verdadeiramente a Raquel. Até que a Raquel teve um filho, que era justamente o José. E apesar de não ser o primogênito, que tinha filhos mais velhos da Lia, mas o Jacó amava, era louco pelo José. Aí os irmãos, naturalmente, tinham muitos ciúmes do José. E numa determinada feita, os irmãos foram levar os animais para o pasto e os irmãos mais velhos combinaram matar o José, para se livrar do José. Só que outros argumentaram, dizendo assim: não, isso é muito horrível, não vamos fazer isso, nós não somos criminosos, tudo. Aí combinaram assim: passou um mercador egípcio e eles venderam o José, 17 anos, adolescente, venderam para esse mercador como escravo.
e levaram as roupas do José, simularam lá, mataram um animal, melaram de sangue, né, sujaram de sangue, e levaram para o pai e disseram que tinha sido devorado por uma onça, pelo tigre, um animal, um leão, um animal desse tipo, não é isso? E o pai ficou desolado, chorou muito, mas acabou se conformando. E o José chega ao Egito, e para não encuprir a história, senão eu vou passar a live todinha contando a história do José, o José acaba, quem tiver curiosidade, vocês entram na internet aí que vocês vê com mais detalhes, ou na própria Bíblia, não é isso? Sobre a história de José. O José acaba sendo, ele é acusado injustamente pela mulher da pessoa que comprou ele, um alto funcionário do faraó, compra ele como escravo, e ele, devido a todas as suas habilidades, tudo, ele passa a ser uma pessoa de confiança. Mas aí a mulher desse funcionário se apaixona pelo José, tenta seduzi-lo, ele não se deixa levar pela sedução da mulher, e a mulher arma uma arapuca, vamos dizer assim, para o marido acreditar que ele é que estava seduzindo-a. Então ele é preso, acusado de crime, né? Ele é preso e depois ele é libertado quando se descobre que ele tem uma mediunidade de decifrar sonhos. E o faraó chama o José do Egito para decifrar alguns sonhos, um sonho muito esquisito que ele teve. E o José decifra o sonho dizendo que vinha 7 anos de pragas, as chamadas pragas, os 7 anos de pragas. Muita seca, muita fome. E ele deu o diagnóstico como é que fazia para vencer esses 7 anos de praga. Então, ia ter 7 anos de abundância e em seguida 7 anos de praga, de muita fome, de muita miséria. E durante os 7 anos de abundância, a José aconselhou ao faraó que fosse depositando um sétimo do que se arrecadasse durante aquele... Um sétimo não, um determinado percentual fosse depositando para nos anos de miséria eles suprir as suas necessidades. E assim o faraó fez e foi bem sucedido, deu certo, todas as previsões de José. O José foi libertado e se tornou um chanceler, uma espécie de primeiro-ministro do faraó. Então a história continua. Então no romance, se eu demorar mais contando essa história, tanto eu vou acabar o tempo da live, como vocês não vão querer ler o livro O Chanceler de Ferro. Então o Chanceler de Ferro conta justamente a história de José do Egito, não é isso? Com mais detalhes que você não encontra na Bíblia. Outro livro do Rochester, do Conde Rochester, é a Abadia dos Beneditinos. Então, nesse livro, as tramas originadas na Abadia dos Beneditinos e no convento das Ursulinas, pelos protagonistas desse relato, revelam o contraste entre a aparente benignidade de monges e freiras e a realidade de suas almas criminosas dentro dos costumes bárbaros da época. Eu li esse livro quando eu era adolescente, rapazinho novo. Fiquei horrorizado na época. É escabroso. Vale como leitura, para você conhecer a realidade nisso. Ou seja, pelo que vocês estão vendo aí, é justamente romances entre esses frades beneditinos e algumas freiras do convento das Ursulinas. Me parece que ficava perto, próximo, vizinho, esses conventos. E tinha umas relações aí, um tanto quanto escabrosas, vamos dizer assim, usar um termo bem pesado, não é isso? É um romance retratado pelo Conde Rochester. Talvez seja uma realidade que ele achou por bem retratar. Né? Isso é o tipo da coisa. A gente deve ler tudo. É lógico que a gente tem que fazer um filtro. Né? Se você não se dá bem com esse tipo de leitura, não leia. Se você acha que não tem problema nenhum, é válida a leitura. Os romances do Conde Rochester são muito bem escritos. São romances históricos, não é isso? Um romance maravilhoso que eu recomendo Os Luminares Tchecos, outra obra maravilhosa que merece a nossa leitura. Os Luminares Tchecos é um romance histórico da época do despertar da consciência nacional tcheca,
Essa obra recebeu menção honrosa da Academia Imperial de Ciências da Rússia e em seu prefácio encontra-se fontes de afirmação de que Allan Kardec foi a reencarnação de John Hus, um pioneiro da reforma protestante. Sacerdote tcheco, reformador religioso, mártir e precursor da reforma protestante. O John Hus, como a história registra, ele foi um dos primeiros mártires queimados pela Santa Inquisição. Foi queimado vivo na fogueira, né? Condenado e queimado vivo. Ele era um monge católico, não é isso? Um padre católico que se indispôs com a igreja e acabou sendo condenado. E tinha um discípulo dele, muito querido dele, que era o Jerônimo de Praga. O Jerônimo de Praga, uma curiosidade do Jerônimo de Praga, é que ele é um dos mentores de Leon Denis. Leon Denis cita muito o Jerônimo de Praga em suas obras. É um dos mentores de Leon Denis. Capaz do Leon Denis ter alguma relação com esse pessoal aí da época de John Hus, não é isso? O Jerônimo de Praga, interessante que ele é um discípulo muito amado do John Hus, seguia ao pé da letra tudo que o John Hus fazia, tudo. Só que foram os dois presos, torturados, tudo, e o John Hus resistiu às torturas. Só que o coitado do Jerônimo de Praga não resistiu às torturas e acabou renegando a doutrina de John Hus. Aí ele é libertado, é livrado da fogueira. Mas aí ele teve uma reação semelhante a Pedro, quando negou 3 vezes a Jesus. Ele chorou muito, se arrependeu, voltou atrás e ele passou a divulgar que tinha dito aquilo porque não tinha resistido às torturas. Aí, só que meses depois ele foi preso novamente, foi condenado pela Inquisição e dessa vez ele foi queimado na fogueira. Então esse romance Os Luminares Tchecos retrata essa história de John Hus e de Jerônimo de Praga, são os personagens centrais. Interessante que esses romances do Conde Rochester são romances de 300 páginas para cima. Por exemplo, esse Luminares Tchecos é um livro normalmente de umas 500 páginas. São bem interessantes, não é isso? Outro livro, romance histórico também, inclusive, já vi esse livro citado em bibliografia de historiadores famosos. Livros citam esse livro, sinal que é um livro que retrata fielmente fatos históricos, que é A Noite de São Bartolomeu. A Noite de São Bartolomeu é considerada uma mancha na história da França, na história francesa. Ela foi um massacre de católicos contra protestantes. No período de 24 de 8 de 1572, século XVI, portanto, até 5 de 10 de 1572, entre quase 2 meses, né? Isso, uns 45 dias de muito terror. O episódio relatado nessa história, A Noite de São Bartolomeu, esse livro do Conde Rochester, foi um movimento baixo, estúpido e fanático, em que, em nome de Deus, se cometeram as mais abomináveis barbaridades, ao jogar com o destino de milhares de protestantes huguenotes. Nessa obra, Rochester mostra todo um cotidiano de intrigas, fofocas, delações e traições que estiveram por trás de alguns dos acontecimentos. Narra o casamento de Henrique de Navarra, protestante, com Margarida de Valois, católica, filha de Catarina de Médici, rainha-mãe, que foi usado como isca para atrair os protestantes huguenotes, numa cilada, uma história que fala de fanatismo bárbaro. Então, os huguenotes eram os protestantes franceses. Huguenotes, os historiadores dizem, que se originou de um suíço chamado Besançon Hugues. Então, quem seguia, eles eram calvinistas, né? Seguia João Calvino, os calvinistas. Os católicos passaram a chamar eles de huguenotes, de forma pejorativa, naturalmente. Então, A Noite de São Bartolomeu é um romance maravilhoso do Conde Rochester. Tem outro livro espírita que daqui a pouco eu vou indicar também, que retrata também sobre a Noite de São Bartolomeu. Então, prosseguindo, que o meu tempo já está aqui quase estourando, Amália Domingos Solé
é uma médium do movimento espírita espanhol, e ela nasceu em 1835, 29 de abril de 10 de novembro de 1835, e desencarnou em Barcelona, 29 de abril de 1909. Viveu praticamente no século XVIII, não é isso? Em meados do século, na época de Kardec, mas foi um pouquinho além de Kardec. Então, a Amália Domingos Solé é muito conhecida no movimento espírita brasileiro por um livro clássico, recepcionado através da sua psicografia, chamado Memórias do Padre Germano. Eu sei que muitos de vocês já leram. Se leram há muito tempo, é bom ler novamente. É um livro maravilhoso, um livro indicado para crianças, adolescentes, adultos, pessoas de todas as idades. Retrata, como o livro diz, Memórias do Padre Germano. O Padre Germano, assim, um exemplo de padre, um apóstolo, uma pessoa do coração enorme, muito humano, uma pessoa que não se deixava levar pelas intrigas, pelas paixões, que não hesitava seguir as leis de Deus. É um livro que vale a pena ser prestigiado. Além do Memórias do Padre Germano, a Amália Domingos Solé recebeu, através da sua psicografia, 15 vidas passadas, memórias e contos espíritas. Tem outro médium que não é espírita, mas vamos dizer que é espiritualista, mas muitos do movimento espírita leem os seus livros, são objetos de muitas críticas, até um certo preconceito. Eu já falei isso em algumas lives, em palestras que eu faço. É o Hercílio Maes. Hercílio Maes, ele recepciona o espírito Ramatiz. Merece a gente falar que é um médium que escreveu, através do Ramatiz, mais de 50 obras. Me parece que ele desencarnou nos anos 80, foi anos 90. E depois outros médios passaram a receber obras do Ramatiz. Mas a maioria das obras do Ramatiz foram, pelo menos as mais conhecidas, foram recepcionadas pela psicografia de Hercílio Maes. Então tem um livro muito bonito, O Sublime Peregrino, sobre a vida de Jesus, sobre o apostolado de Jesus. É um livro que eu não vejo nada demais. Mas muitas pessoas no mundo espírita chegam a dizer que Ramatiz é um pseudo-sábio. Não sei porquê, mas existe uma certa censura aos livros do Ramatiz. Isso. Eu sou a favor que se deve ler tudo e você usa o senso crítico e separa o joio do trigo. Não é isso? Você taxativamente deixar de ler uma coisa, censurar, eu acho que não é por aí. Não é por aí. Mas no movimento espírita existe preconceito, existe censura contra os livros do Ramatiz. A gente deve ler e separar o joio do trigo, saber o que é antidoutrinário e o que não é. Bem, agora eu coloquei aqui na nossa live uma coisa bem interessante, desde que eu tive conhecimento disso, que eu acho curioso esse caso. Por isso que eu estou aqui trazendo ao conhecimento de vocês, quem não conhece ainda. 2 casos curiosos envolvendo a psicografia na literatura. O Mistério de Patience Wurth. Eu estou lendo literalmente em português, eu não estou, que é em inglês, a minha pronúncia é muito ruim, o meu inglês é péssimo. Eu vou fazer como os irmãos lusitanos, que eles não leem palavras estrangeiras com a pronúncia da língua estrangeira. Eles aportuguesam tudo, não é isso? Então, o Mistério de Patience Wurth, história do mais extraordinário romance mediúnico. Então, tem um estudo do Ernesto Bozzano, que é um escritor espírita italiano, que eu recomendo, não é isso? Os livros dele não são mediúnicos, não são psicográficos, vamos dizer assim. Mediúnico pode ser que ele pode ter recebido através da intuição. Mas tem um livro que ele escreveu a metade, e o Hermínio Miranda, um grande escritor, sou fã do Hermínio Miranda, aproveitou esse estudo do Ernesto Bozzano e completou sobre esse romance mediúnico do espírito, se intitulado Patience Wurth, né, americano.
Então, relata esse conhecido escritor espírita, o Hermínio Correia de Miranda, que na década de 90 ele recebeu de uma amiga americana o romance História Triste, chamado História Triste, em 3 volumes, em inglês, de autoria de Patience Worth, que é espírito, não é isso? Recebido mediunicamente por Pearlie Lenore Curran, uma médium americana. Isso foi em 1917. Esse espírito, Patience, se dizia inglesa, que emigrou no século XVII, emigrou para os Estados Unidos e terminou a sua vida física lá nos Estados Unidos. E ela escreve esse livro intitulado História Triste, em 3 volumes. Só que interessante, esse livro, o enredo desse livro, é como ele se desenrola. História Triste, né, em 3 volumes. Ele se desenrola, é ambientado na época de Jesus, na Palestina. Descreve com precisão os hábitos, costumes, características étnicas e linguísticas dos habitantes daquela localidade, as religiões dominantes, a geopolítica, a economia e os preconceitos vigentes na época. Pessoal, são tantos detalhes que a autora não diz, não confessa, mas se pressupõe que Patience conviveu na época de Jesus. Talvez tenha chegado até a conhecer Jesus, com certeza, porque o enredo da história se passa na época de Jesus na Palestina. Então é esse o enredo que se trata desse romance, através dessa médium americana Patience Worth, em 1917. Então, onde entra o Hermínio Miranda? O Hermínio Miranda, a gente sabe que ele trabalhou uma época nos Estados Unidos, profissionalmente. Então, ele devia falar fluentemente o inglês. Então, ele passou a conhecer essa obra, e não existia nenhuma versão, nenhuma tradução em português. Então, ele fez a tradução e a sua editora publicou. Consta no catálogo da editora que esse livro está esgotado. Mas quem não conseguir, na editora, através eu acredito, uma vez eu dei uma pesquisada na estande virtual, e o livro era caríssimo, mas eu acho não, que o Alex deve ter. O Alex do Alvorecer, o meu irmão Alex, se vocês encomendarem, eu divulgo tudo, ele deve, se ele não tiver, ele pede na editora. São 3 volumes, vale a pena a gente ler esse livro. É um dos casos curiosos envolvendo a psicografia em romances mediúnicos. O outro caso, porque são 2. Outro caso também como protagonista, o grande escritor Hermínio Correia de Miranda, em outra tradução, que fez de uma obra mediúnica através de outro médium norte-americano. Trata-se de um livro intitulado O Mistério de Edward Drood, romance inacabado de Charles Dickens. Charles Dickens é um dos maiores escritores ingleses de todos os tempos. Ele viveu no século XIX, na época da Rainha Vitória, da época vitoriana. E o Charles Dickens, ele desencarnou em 1870, com 58 anos. Ele nunca tinha escrito um livro policial. Esse livro, ele ia inaugurar o gênero policial. Me parece que era um dos primeiros livros policiais da literatura inglesa. Depois que surgiu a rainha do romance policial, que é a Agatha Christie, né? Agatha Christie, muito depois. Agatha Christie é no finalzinho do século XIX, eu acho que desencarnou aí por volta dos anos 40, anos 50, né? Então, o mistério de Edward Drood. Então, quando o Charles Dickens estava escrevendo esse livro, na metade do livro, ele conseguiu terminar a primeira parte do livro. O homem desencarna. É chamado de volta, aos 58 anos. E não deixou nenhuma pista como era que terminava o livro, para que outro escritor se atrevesse a terminar. E o Hermínio Miranda teve conhecimento desse livro, que chegaram a publicar assim mesmo um livro inacabado nos Estados Unidos, na Inglaterra. Chegaram a publicar, que não deixa de ser uma curiosidade, né? Quem era fã do Charles Dickens ia ler, sim, com certeza, apesar de não saber o final do enredo. Pois, pessoal, o que aconteceu é um caso interessantíssimo para estudo, né? Para estudo, a gente que se dedica ao estudo da mediunidade,
o estudo do espiritismo, da doutrina espírita. Um médio, Charles Dickens desencarnou em 1870, como eu já falei. Aí, em meados de 1872, presumivelmente, já aclimatada a sua nova condição de vida no plano espiritual, Dickens, espírito, localiza nos Estados Unidos um jovem mecânico de escassa instrução formal e passou a escrever com as mãos emprestadas desse médio o restante da história. Olha que espetacular, que coisa maravilhosa. 2 anos depois do desencarne de Charles Dickens, ele localiza esse médium, não sei porquê, não sei como, provavelmente alguma ligação com esse médium, ou simplesmente coisas que a gente desconhece, em termos de sintonia, vibratória, tudo, e escreve através desse médium mecânico de escassa leituras, de escassa cultura, e escreve a segunda parte do livro. Aí o livro passa a ficar completo. E o Hermínio Miranda, mais uma vez, tem conhecimento dessa versão concluída mediunicamente, e ele traduz em português. Eu me confundi. O que está esgotado é esse livro do Charles Dickens, não é a História Triste, não, tá certo? A História Triste vocês vão encontrar facilmente, talvez facilmente. Esse é que está esgotado, e ele é caríssimo. Você encontra talvez usado. Mas pode ser que a gente encontre. A mesma editora do Hermínio Miranda que publicou essa tradução do Hermínio Miranda. Então, já chegando, nos aproximando do final, que eu já estourei o tempo, eu sei disso, eu peço desculpas, mas é inegável que os médios brasileiros foram os que mais contribuíram para a literatura. Destacamos Zilda Gama, uma mineira nascida em Juiz de Fora, 11 de março de 1878, desencarnada no Rio de Janeiro em 1969. Após algumas obras psicografadas, o espírito de Victor Hugo passou a escrever através dela. Vieram obras, eu conheço 5 romances escritos através da psicografia de Zilda Gama por Victor Hugo. O mesmo Victor Hugo que recusou a Ivone do Amaral Pereira como médium. Agora dizem, eu já li em algum canto, que a Zilda Gama teria sido uma filha de Victor Hugo numa outra reencarnação. Então existia talvez uma ligação muito forte entre os dois. Está aí um motivo forte para que ele escolha ela como médium, além das qualidades como médium, senão ele não teria escolhido, com certeza. Então os romances de Victor Hugo, escrito pela mediunidade, pela psicografia de Zilda Gama, do Calvário ao Infinito, Almas Crucificadas, Dor Suprema, Redenção, Na Sombra e na Luz. E uma curiosidade também é que, através do Divaldo Pereira Franco, tem alguns romances do Victor Hugo, psicografado pelo Victor Hugo. Outra médium que eu não poderia citar, responsável por romances clássicos, através da sua psicografia, é a Ivone do Amaral Pereira, né? Que eu já fiz uma live sobre a Ivone do Amaral Pereira. Então tem 12 romances psicografados pela Ivone do Amaral Pereira. E a principal obra dela, indubitavelmente, é Memórias de um Suicida, que foi a live, eu fiz uma live, eu acho que a última live, né? Foi sobre Memórias de um Suicida. Ou a última foi a penúltima. Memórias de um Suicida, aí em homenagem ao Setembro Amarelo. Mas a gente destaca também uma trilogia, 3 livros sequenciais da Ivone do Amaral Pereira, através da sua psicografia, e tendo como autor Charles, o seu mentor principal. Nas Voragens do Pecado, primeiro volume de uma trilogia atribuída ao espírito Charles, relata a trágica história do massacre dos huguenotes na noite de São Bartolomeu. Está aí outro livro que eu indicar a vocês, que retrata também sobre a noite de São Bartolomeu. O primeiro é aquele romance do Conde Rochester, A Noite de São Bartolomeu, e esse primeiro volume da trilogia de Ivone do Amaral Pereira, intitulado Nas Voragens do Pecado. A história se passa no dia 23 de agosto de 1572,
durante o que seria uma encarnação anterior da Ivone do Amaral Pereira. Então, um dos personagens desse romance seria uma reencarnação da Ivone do Amaral Pereira. O segundo romance dessa trilogia se passa tempos depois, com os mesmos personagens, novas reencarnações, chamado Cavaleiro de Numieres. O segundo volume da trilogia mostra outra encarnação da Médio, da Ivone do Amaral Pereira, ainda na França, na personalidade de Berthe de Somerville. E a personagem das Voragens do Pecado, da Ivone do Amaral Pereira, é Ruth Caroline de La Chapelle. O terceiro romance, que completa a trilogia, é Drama da Betânia. Terceiro e último romance da trilogia ilustra como médio, agora na personalidade de André de Guzmán. Não consegue suportar os embates de sua expiação e se suicida por afogamento. Isso em Lisboa. Está aí uma das reencarnações da Ivone do Amaral Pereira como suicida. Isso se deu no século XIX. E, concluindo, para a gente concluir a nossa live, Francisco Cândido Xavier, um dos maiores médiuns de todos os tempos, com mais de 400 obras psicografadas, e já fizemos algumas lives sobre a obra de Chico Xavier, por isso que eu não vou entrar mais em detalhes, e ele é muito explorado através de palestras, de tudo, por isso que eu priorizei mais esses médiuns que não são tão conhecidos, que não são tão explorados. Então, o Chico Xavier, ao desencarnar, me parece que eram 412 obras, só que depois apareceram alguns manuscritos inéditos e publicaram, hoje chega perto de 450 obras psicografadas pelo Chico, não é isso? O outro médium considerado sucessor do Chico, o continuador do Chico, o Divaldo Pereira Franco, que tanto como médium psicógrafo e também principalmente como orador, já proferiu mais de 15 mil palestras e conferências no Brasil e no mundo, em 64 países ao todo, e psicografou mais de 250 obras. E também tem muitos outros médios, com a modernização da indústria gráfica, da era digital, com a facilidade de você publicar livros hoje, barateou, não resta dúvida, tem surgido muitas obras através da psicografia que merecem o nosso cuidado. Algumas obras até muito caras para os padrões espíritas, e quando uma obra dessa é muito cara, você já tem que ficar de orelha em pé, como se diz no vulgo. Mas eram essas as considerações que eu tinha a fazer. É lógico que é um tema que não se esgota apenas numa live, e eu deixo essa provocação para que vocês continuem lendo, pesquisando, e as obras citadas ficam como referência para que vocês possam ler. Agradeço de coração e peço desculpa por ter avançado um pouquinho aí no tempo. Mas eu deixo aí, peço permissão aos dirigentes dessa atividade, peço mais um tempinho para a gente responder alguma pergunta, algum questionamento que vocês tenham feito. É bom que vocês questionem, que vocês discordem de mim, que vocês me corrijam, tá certo? Pode ser que eu tenha dito alguma bobagem aí no decorrer da live. Mas eu agradeço de coração aí a atenção de todos vocês. Bem, vamos lá. Já estou vendo aqui o nome da Zíbia Gaspareto, mas vamos aqui por ordem. Os questionamentos, as perguntas. Se tiver, vamos ver aqui, questionamento respondendo, Silvia. Oi, Alan, boa noite, ótimo tema a ser abordado. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Marcos, Alan. Barulho. Ah, sim, é sobre o barulho que o Marcos estava ouvindo. Barulho, ô Marcos, isso não é mediunidade de efeito físico, não? Esse barulhozinho que tu estava ouvindo. Pode ser que tenha algum médio de efeito físico aí por perto de você e estava produzindo esse barulhozinho, viu? Som está ok, a Valéria disse, ouvindo bem, Nádia ouvindo bem. Dá para ouvir, pronto, ok. Está tudo bem. Bem,
Valéria faz um comentário aqui. Zíbia Gasparetto, eu li vários livros do Espírito Lúcio. Eu amei, me emocionei com todos os livros. Bem, a Zíbia Gasparetto tinha algumas críticas sobre a Zíbia Gasparetto. A crítica que fazia a Zíbia é outra autora também, outra médium censurada por muitas casas espíritas. Tem algumas casas espíritas, algumas livrarias de casas espíritas que nem sequer vendem os livros da Zíbia. Bem, a crítica que fazem a Zíbia é que ela tinha uma editora, ela já desencarnou, né? Bem, eu estou dizendo isso aqui, eu não sei se chegaram a provar isso aí, mas uma das críticas que fazia é que ela tinha uma editora dela própria e publicava esses livros e ninguém sabia qual o emprego que ela dava a essa renda desses livros psicografados, que normalmente, por exemplo, os livros do Chico foram doados à FEB. O Divaldo Pereira Franco doou todos os seus direitos autorais para a Mansão do Caminho. Então tem muitos médios que têm fundações, tudo. E a Zíbia, ninguém tem notícia se ela tinha alguma coisa assim, eu não sei. Talvez seja um certo preconceito, não é isso? Mas quem gosta da Zíbia deve ler os seus livros e examinar, à luz da doutrina espírita, se tem alguma característica de antidoutrinária ou até até mais muita influência do médium, animismo no caso, não é isso? De animismo, porque tem algumas críticas a respeito da Zíbia. Aí a Silvia me agradece, eu que agradeço pela oportunidade. Marcos, a excelente apresentação, pesquisa profunda. Muito obrigado, Marcos. Bondade sua. Eneide, parabéns. Vou procurar esses novos livros que você indicou. Ok, pessoal. Então, vamos liberar aí a equipe espiritual. Eu quero agradecer de coração a presença de todos vocês. E antes de concluir, não saio agora. Eu no começo, o Fabiano pediu para eu divulgar, eu divulguei no começo umas 2 vezes, e ao final, eu estou lembrando aqui, o Fabiano pediu para divulgar, que hoje nós estamos iniciando a fase 3 no MEI, as atividades presenciais. Então, hoje, estudo o Livro dos Espíritos, dia de segunda. Terça, nós temos o ERG, turma 2, módulo 2, né? Dia de quinta, palestras públicas às 20 horas com transmissão via web, a novidade que não tinha, né? Eu não sei se desta quinta já vamos ter condições de transmitir a transmissão via web, mas vamos ter quinta-feira palestras públicas. Sexta, estudo do Evangelho, um estudo de vibração, e sábado uma atividade nova para suprir essa demanda de pessoas que estão com saudade das atividades presenciais. Vamos ter um estudo do Evangelho pela manhã, tá bom? Então, muitíssimo obrigado e vamos terminar com uma prece, agradecendo a Jesus amado, nosso guia modelo, agradecendo aos amigos espirituais pela assistência, eu tenho certeza que eu recebi ajuda, como sempre, agradecer por tudo que somos merecedores e, ao terminar, vamos pedir por todos os irmãos e irmãs que são vítimas de males de ordem física, de ordem espiritual, aos espíritos sofredores, aos suicidas, aos irmãos que estão desencarnando, vítimas da Covid-19 ou do Covid-19, aos irmãos e irmãs que estão nos leitos de dores, vítimas de outras doenças, aqueles que são vítimas de doenças terminais, aqueles que são vítimas de doenças de ordem psíquica, de ordem espiritual, que recebam toda a assistência, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Vamos pedir que envolva aos nossos dirigentes para que tomem medidas de forma a chegar até as pessoas mais necessitadas, que sejam mais humanos, lembrem-se, que sejam mais cristãos, que o poder não lhes suba à cabeça e esqueçam que todos nós somos irmãos, independentes da opção
religiosa, independentes da opção política que cada um faça, independente de que qualquer outra convicção que cada um tem o direito de fazer. Vamos respeitar uns aos outros. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos ajude sempre nos momentos mais difíceis, para que as vicissitudes da vida possam ser resolvidas sempre de forma mais cristã, de forma mais humana. Que o vigiar e orai sejam constantes em nossas vidas, para que jamais nos desviemos dos verdadeiros caminhos que são os caminhos de Deus. Com a permissão dos dirigentes maiores, damos por encerrado essa fase dos nossos trabalhos. Que Deus nos abençoe a todos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.